Agora, como que nós vamos salvar as vistas, né? As vistas que eu pedi, principalmente plantas, cortes e fachadas. Uma coisa importante que vocês têm que observar aí no modelo de vocês é ver se a casinha, eu vou desligar o layer árvore aqui para a gente poder enxergar de cima, observar se a casa de vocês está mais ou menos ortogonal, assim, ó, se ela for, né, os planos principais estarem ortogonais, para poder usar essas vistas básicas aqui, ó, vista frontal, eu enxergar isso aqui de frente, ou a vista lateral. Isso aqui já são as fachadas, ó. Isso é uma fachada, isso é outra fachada, né? Dos fundos. Então tem as 4 fachadas aqui, ó, frontal, lateral direita, lateral esquerda e a posterior. Isso depende da posição que o objeto está aqui, ó. Frontal é essa, lateral direita é essa, lateral esquerda é essa. A lateral esquerda é a que eu vejo a escada, quer ver? Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Ó. A escada está aqui. Então, observem se o modelo de vocês está com essa orientação, porque se a casinha tiver girada assim, ó, se tiver desse jeito, na hora que eu puser uma vista frontal, eu não vou encontrar a VG. A casa não vai estar em VG, vai estar em projeções oblíquas aqui, vai estar tudo torto. Então, isso aqui é ruim de enxergar. Os planos principais têm que ficar paralelos, né, na tela aí. Então, vou fazer. Eu quero ver a fachada de frente, quero ver a planta, né? A planta de cima não vai ter muito erro. Mas tem que estar as vistas planas, assim, paralelas à tela. Então, isso aqui já é uma fachada. Se eu ligar a árvore, vou botar aqui, ó, fachada frontal. Se eu ligar a árvore, eu vou ter essa fachada. E aí eu posso salvar essa cena. Vou lá na câmerazinha, salvo aqui. Fachada frontal. Vou mudar aqui agora para lateral direita. Salva a cena. Eu vou mostrar depois um jeito diferente de fazer as fachadas. Lateral direita. Então, assim dá para fazer as 4. Fazer as 4 aqui, ó. Molezinha, né? Falta uma, depois eu faço. Para fazer um corte, então vou desligar a árvore de novo aqui para a gente poder enxergar o modelo. O corte, ele vai, eu vou pôr na vista 3D para a gente entender o que está acontecendo. Ó. Então isso aqui é a frente, não, isso aqui é a minha frente, né? A lateral é que está na frente, enfim. Eu quero fazer um corte vertical, corte mesmo. Então eu vou pegar a ferramenta de corte e aí ele vai identificar, o programa automaticamente identifica, ele está pensando, ele identifica o plano. Então se eu quero fazer um corte, né, longitudinal aqui, ó, pegando paralelo à cumieira aqui do telhado, essa mini cumieira, né, no meu caso, ou paralelo a alguma das fachadas principais, né, que seria o corte longitudinal, eu vou pôr o cursor no plano que está nessa posição. Se eu puser no outro aqui, ele identifica, tá vendo? Ele identifica automático. Se puser no plano inclinado, ele faz o corte inclinado. Então, o corte longitudinal e o transversal a gente vai pegar um em cada sentido. Então, eu cliquei aqui, ele vai gerar o corte.
E aí ele faz esse plano exatamente alinhado com o plano da fachada que eu selecionei. Então eu tenho que mover esse plano de corte. Ó. Isso aqui é o plano de corte que eu acabei de fazer. Quando criou o plano, ele cria esses dois layers. Não apaguem esse layer aqui. Ó. Eu vi que alguns de vocês apagaram esse layer e aí depois perdeu as vistas. Isso aqui é para eu desligar esse plano. Eu não quero enxergar esse plano. Eu quero poder desligar isso. Quero enxergar só o corte. Só que não é isso que eu quero ver do corte. Eu quero cortar lá dentro. Então eu vou pegar, selecionar o plano, ligo ele de novo, seleciono o plano e vou mover ele lá para dentro. Não sei se dá, acho que dá para posicionar de acordo com o vista do outro lado aqui, ó. Posso pegar uma borda do plano de corte e alinhar aqui com a cumieira do telhado, por exemplo. Ó. Então ele está passando exatamente na cumieira. Então aqui eu estou vendo um corte do jeito que eu quero. Posso fazer até um corte em perspectiva, assim, ó. Né? O programa permite fazer um corte em perspectiva. Eu acho legal usar esse efeito do Poché Color. Saúde. Só que ele pode ter esses problemas. Ó. A face invertida vai ficar preto. Então vocês têm que ver aí. Ó. No caso do terreno, eu consigo resolver isso selecionando a face e com o botão direito tem aqui um reverse face. Então ele inverte a superfície e aí vai aparecer. Eu teria que aplicar o material de novo aqui. Então aqui está o corte. Agora, eu quero ver esse corte, para ser um corte, né, uma vista plana, eu tenho que pôr lá na vista, no caso aqui orientado pelo vista lateral esquerda. Então isso aqui é um corte. Ó. Corte é sempre bom mostrar o contexto do terreno. Né? Aqui no caso, a casa está voadora, eu tenho que pôr uma árvore para indicar. Esse Poché Color não vai dar certo, por causa da árvore. Então vou desabilitar isso aqui. Ó, isso é um corte. Ele está cortando inclusive o tronco da árvore aqui. Ó. Então isso é um corte. E aí eu estou enxergando lá dentro. Vou salvar esse corte lá na cena. Corte 1. Longitudinal. Aí mesma lógica para fazer. Vou desligar a árvore de novo. Então, ó, esse corte, eu posso renomear ele aqui também. Ó. Corte 1, para ficar igual ao da cena. Longitudinal. Então está salvo esse corte. Esse Section Indicator eu só vou ligar se eu quiser ajustar a posição do plano de corte. Senão, deixo desligado o layer, mas não apague o layer. Senão você não consegue mais controlar isso. E aí eu acho que ele desabilita os cortes. Vou pôr numa vista 3D de novo. Para eu desligar esse corte aqui, basta desligar o layer do corte. Desliguei o layer. Ok. Posso fazer o outro. No outro sentido. E aí, gente, vocês têm que pegar o corte, vocês têm que fazer um corte numa posição que faça sentido, né? Eu peguei ali pela cumieira para dar o exemplo, mas não sei se seria o melhor. Ó. Esse aqui eu vou pegar cortando a escada e a porta. Vamos desligar de novo o Section Indicator. Os layers aqui dá para mudar de posição, é só clicar e arrastar. Para eles ficarem mais organizados aí. Ó.
Então aqui eu estou fazendo um corte que pegou os degraus da escada, né? Cortei a porta. Então o corte a gente quer ver a estrutura interna, né? Não só o espaço, mas o que tem dentro das paredes. Aqui esse corte é bem esquemático, tá? O corte do Formit ou do Sketch é um corte mais para entender e ilustrar, mas não é um corte de desenho técnico, mais conceitual mesmo. Então aqui está meu corte, eu vou pôr na vista plana. Agora é direita? Não, é a frontal, né? Essa daqui? É a frontal. Então está aqui o corte frontal, ligo a árvore e salvo a cena. Corte 2. Posso salvar aqui, mudar o nome do layer também, para ficar mais fácil de identificar, saber o que é o que. Corte 2. Então, ó, a cena, se eu voltar aqui na cena do corte 1, aí ele está com os dois layers ativos. Ó. Eu tenho que desligar. Está vendo que ele está cortando o corte 1 igual eu tinha feito, mas o corte 2 está ligado. Eu não quero ver só a metade do corte. Então eu vou desligar aqui o corte 2 para eu ver só o corte 1 e vou atualizar essa cena. Então o corte 1 aqui, ó, eu vou clicar nele e vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, Update Scene. Ele mostra aqui quais elementos que estão sendo salvos. Ó. No caso, eu quero salvar a mudança de layers que eu fiz. Né? Eu desliguei um layer, eu vou atualizar ele para que quando eu vier nessa cena de novo, ele já desliga aquele layer. Se eu for na cena agora do corte 2, ó, o corte 2 eu já tinha feito ele com o primeiro desligado, então não precisei fazer a mesma coisa. Então está aqui o outro corte, posso atualizar ele também, mais o ângulo mesmo. O corte é bom sempre ter o contexto, né, da estrutura, assim, né? É ruim mostrar um corte voando assim, ó. Isso aqui não faz muito... Bom, aqui eu vou mostrar que o corte, a casa está apoiada na escada, né? Não faz sentido, fica uma coisa meio incompreensível, assim, fora da lógica. Então tá aqui. Então, ó, o primeiro, o segundo, estão salvos. Agora eu vou fazer uma planta. Então a planta, vou desligar os outros cortes, né, o corte 2. Vou desligar o layer árvore para eu poder enxergar o modelo. E vou fazer um corte agora num plano horizontal. Então eu vou pegar aqui do piso, a planta baixa não é um corte horizontal a 1,5 m do piso? Então eu cortei o piso, eu vou pegar aqui o plano de corte e vou mover ele. Ai, está em polegada meu arquivo. Espera aí. Então vou mover isso aqui 1,5 m para cima. E aí eu tenho que ver essa planta. Posso ver o corte em perspectiva, assim, né? A planta perspectivada. Desligo aqui o indicador de corte. Posso ver uma planta assim, ó. Dá para mostrar o projeto dessa forma também. Mas se eu quero fazer uma planta baixa mesmo, eu tenho que pôr na vista de topo com o corte. Então aqui eu tenho a planta dessa casinha. Aí tem aquele negócio, né, na hora de exportar a vista, lembrem de soltar a seleção. Pega a ferramenta de lápis aqui, ó, antes de salvar, de exportar a cena. Então tá aqui uma planta. Vou salvar a cena
planta, pavimento inferior. Será que dá certo? Vou fazer uma tentativa aqui agora. Então volto lá nos layers, ligo os indicadores. Não sei se eu consigo copiar isso daqui. Não sei se dá certo isso que eu estou fazendo, não. Não, melhor não. Vou voltar atrás. Fazer outro aqui mesmo. Então esse corte aqui, ó, eu vou chamar ele de planta inferior. Desligo ele e vou fazer a mesma coisa para fazer a planta do pavimento de cima. Ponho lá no piso, só que agora eu tenho que subir mais um pouco, né? Deixa ele pensar. Aqui eu vou ter que... Pus ele lá no alto, ó, só para poder pegar aqui uma referência. Se eu entrar lá dentro da casinha, ó, pegar um ponto aqui do piso, então alinhei com o piso, agora eu vou mover 1,5 m para cima em relação ao pavimento superior. Nesse caso, ó, por que que o corte a gente fala que aproximadamente 1,5 m? Nesse caso aqui, ó, eu queria, o ideal era o corte mostrar as janelas, então eu posso mudar essa altura de 1,5 m também. Vou pôr ele mais baixo um pouquinho aqui para poder pegar aqui no ponto médio das janelas, ó. E aí põe na vista superior, desligo o indicator, aproximo, eu tenho um corte, uma planta do pavimento lá de cima. Salvo a cena e pronto. Planta, pavimento superior. Posso ir renomeando. Organizem, gente, os modelos de vocês, ó. Porque se ficar lá um monte de section cut, 1, 2, 3, 4, depois vocês não sabem mais o que que é. Então dá o nome planta superior. E aí vocês têm como ir controlando essas coisas. Então é isso, para fazer as vistas, ó. Fiz a fachada. Aí, ó, tem que desligar. Tudo que eu criei depois, tem que tomar esse cuidado. Tudo que eu criei depois que eu salvei a cena, os layers aqui, ó, eles vão ficar salvos. Então eu tenho que desligar e atualizar a cena da fachada frontal, atualizo. Agora ela vai ficar sem aquele corte da planta. Se eu voltar lá na planta, ele vai habilitar o corte de novo, porque ele vai ligar aquele layer de novo. Volto na fachada, ó, não tem mais a planta. Ele salva a configuração de layer. As outras fachadas acho que vai ter que fazer a mesma coisa. Essa não ficou. Por via das dúvidas, dá uma atualizada nela. Agora, como é uma casa na árvore, né, eu ver essa fachada aqui, tá, pode fazer um sentido, né? Eu estou mostrando que a casa está lá escondida no meio da árvore. Mas se eu quiser ver a construção, eu tenho que fazer um corte. Então eu posso fazer um corte fora da casa, só para poder eliminar um pouco da copa da árvore. Então eu vou pôr de novo no 3D, de novo eu vou desligar a árvore. Vou fazer mais um corte aqui, ó, fazer só o principal. Vou fazer o corte, só que em vez de mover ele lá para dentro da casinha, eu vou mover ele para fora.
Vou pôr ele imediatamente fora de tudo, ó, sem cortar nada. Um corte que não vai cortar a casa, vai cortar só o terreno. Então, isso é o conceito de fachada, né? Quem está fazendo... não tem ninguém fazendo desenho arquitetônico mais. Então, aqui, ó, fiz um corte fora da casa. Eu estou cortando o terreno. O meu terreno aqui está plano, de vocês já tem uma superfície. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que vai ter um perfil da superfície sendo cortado. Aí eu posso desligar aqui de novo o indicador, vou mover as plantas, vou deixar esse indicador sempre no final aqui. E aí eu vou pôr na vista, aqui essa aqui é a vista lateral, desligo o indicador. Eu posso até pegar a referência, ó, lá da fachada frontal, que na verdade era a lateral esquerda. Está aqui a fachada. Nesse caso, ó, ele já fez o corte. Tá vendo que aqui tem uma árvore cortada? Ó? Ele já eliminou a árvore. Fica até legal assim. Ó. A fachada, o toco da árvore está cortado aqui. Ó. Eu estou cortando elementos, mas eu estou vendo a casinha. Então, isso é uma fachada mais legal de mostrar, vocês não acham? Então, eu vou atualizar ela para substituir aquela outra. É isso. Tem muito segredo não. Ó. Em 20 minutos dá para fazer tudo.